Olá, povo abençoado e querido do Senhor, glória a Deus, graça e paz. Olha nós aqui de novo em mais um momento do Vem Pro Cenáculo. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa e não se esqueça, até aqui nos ajudou o Senhor. Fiquem firmes e vamos juntos aqui compartilhar mais uma palavra da parte dos céus para as nossas vidas, para os nossos corações, em nome de Jesus. E não esqueça, você que tem um pedido de oração, compartilhe conosco. Envie para nós iremos estar orando por cada um dos pedidos de oração e compartilhando com o grupo que nós temos de oração 24 horas. O Senhor tem poder para fazer, Ele pode fazer, Ele quer fazer, Ele vai fazer na sua vida infinitamente mais do que você pensa e imagina. Amém, queridos? Vamos lá? Hoje, no dia de hoje, nesse Vem Pro Cenáculo, nós iremos compartilhar um pouquinho do que Deus pode fazer quando Deus fecha uma porta. Olha só, vamos lá em Colossenses, capítulo de número 4, vamos juntos, Colossenses, capítulo de número 4 e versículo de número 3. Colossenses, capítulo 4 e versículo 3, diz assim: rogai ao mesmo tempo, de igual maneira por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Olha só o que Paulo relata aqui. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta. Olha só que lindo. Para que Deus abra uma porta, para que a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar, falar, divulgar do amor de Cristo. Então vamos juntos falar? Vamos juntos proclamar? Pega agora mesmo o link desse Vem Pro Cenáculo e compartilha aí no seu grupo do WhatsApp da família, dos amigos, do trabalho. Envie para alguém que você conheça esse link do Vem Pro Cenáculo e vamos juntos propagar o evangelho, que Deus vai estar abrindo as portas. Mas eu e você precisamos fazer a nossa parte, que é de levarmos o evangelho para o maior número de pessoas possíveis. Um primeiro ponto que eu quero compartilhar com você hoje, nesse Vem Pro Cenáculo de hoje, diz assim: portas fechadas e a direção de Deus. Atos, capítulo de número 14 e versículo 27, diz assim, Atos, capítulo 14, versículo 27, está assim: assim chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles e como abrirá a porta da fé aos gentios. Desse modo, nós iremos também ler aqui que essa aqui é a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo viu as portas abertas, relatando tudo que Deus tinha feito por intermédio deles e como ele abriria a porta da fé aos gentios. Essa foi na primeira viagem. Na segunda viagem, está relatada lá em Atos, capítulo de número 16. Atos, capítulo de número 16, versículos 6 e 7. Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7, que diz assim: e viajando por toda a região de Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mícia, procuram subir até Betínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Nem sempre o impedimento é fracasso. Às vezes o impedimento é o Senhor nos dando uma direção muito mais excelente. O impedimento, quando vem da parte do Senhor para nós, pode nos trazer livramento. O impedimento pode nos poupar de situações inúmeras que talvez fosse abalar, mexer, arrebentar com a nossa fé, desestruturar as nossas emoções.
O Senhor, Ele cuida de nós em todos os aspectos. A aplicação para esse texto aqui, para esse contexto nem sempre impedimento é questão de fracassos, às vezes é a direção de Deus para algo muito maior. Nós só precisamos sermos obedientes, estarmos atentos à voz do Senhor. É isso aí. O propósito, um segundo ponto que eu quero compartilhar com você nesse momento aqui do Vem para o Cenáculo, é que o propósito divino nas portas fechadas, que existe um propósito divino nas portas fechadas. Existe um aspecto de número 1, é a proteção. Deus fecha as portas para nos proteger de situações que nós nem enxergamos, nós não vemos. Provérbios capítulo 16 e versículo 9 fala um pouco sobre isso. Versículo 9 diz assim, olha só o que diz aqui. Em sua alma o homem planeja os seus caminhos, mas é o Senhor quem determina os seus passos. Então eu não tenho que ficar bravão com o Senhor, eu não tenho que discutir com Ele, eu não tenho que argumentar com Jesus. Se Jesus falou para mim ir, eu vou. Se Ele falou para. Se Ele falou vai, ué. Mas é obedecer, porque nessa questão do quesito obedecer o Senhor, vai haver prosperidade, vai haver bênção, vai prosperar aquilo que nós colocarmos nas nossas mãos. Um segundo aspecto é a preparação. Antes de abrir uma porta nova, Deus nos prepara para o quê? Para o tempo de espera, é um tempo de crescimento. Quando o Senhor nos pede para esperar, nos pede para parar, é o tempo para nós pararmos e esperarmos, porque esse momento é o momento da preparação, é o momento onde o Senhor está nos aperfeiçoando a vida dele em nós. Então preste atenção nisso. Um terceiro ponto muito importante é o redirecionamento. Às vezes, Deus fecha uma porta para nos direcionar para o seu propósito maior. Precisamos entender isso. A visão do homem da Macedônia direcionou Paulo para um novo campo missionário. É isso aí. O Senhor sempre vai ter algo maior, mas algo volumoso, algo completo. Ele não vai nos dar algo pela metade, Ele quer nos dar completude. Então, se o Senhor pediu para parar, para. Quando Ele falar para continuar a caminhar, caminha. Se Ele falar para ir para a direita, vá para a direita. Se Ele falar para voltar todo o caminho, começar do zero, retorne e comece do zero. Não discuta com o Senhor. Ele é Deus, e um Deus absoluto, dono de todo o poder, onisciente, da onisciência, da onipresença. Ele é Deus, e nós precisamos nos portar como filhos. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Terceiro aspecto que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje, nesse Vem para o Cenáculo, é o poder de Deus. A porta certa, ela é inabalável. Apocalipse, vamos lá ler juntos? Apocalipse, capítulo de número 3, e o versículo 7, que diz assim, Apocalipse 3:7, olha só. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém consegue abrir. O próprio Paulo, quando redirecionado para a Macedônia, viu o evangelho alcançar novos territórios, como Filipos, onde Lídia se converteu e uma grande igreja floresceu. Nós temos que estar prontos para entender que o que Deus vai fazer é muito maior do que aquilo que nós planejamos. A vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é agradável. E ela não nos traz prejuízo, não nos traz dores, mas os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas convicções podem nos levar para um abismo, e um abismo sem fundo, sem fim. Ore, tenha, um estilo de vida de orar sempre, buscar e pedir a direção do Senhor, e Ele vai dar essa direção. Assim como Paulo pediu oração em Colossenses capítulo 4, versículo 3, busque a Deus para entender qual é a porta que Ele está abrindo para você. Não vivam uma vida onde você é dono da razão, você tem toda a razão, você detém todo o poder. Não. Somente um que é absoluto, que tem a razão sobre tudo. Somente um único que é absoluto, ele é onipresente, ele é onipotente, que tem o poder sobre tudo e sobre todos. Então não discuta, viva na dependência desse Deus que é absoluto. Um terceiro ponto, é manter a fé ativa.
Não desanime. Portas fechadas não definem o seu valor. Olha só, não desanime, porque portas fechadas elas não definem o valor que você tem, mas muito pelo contrário, elas apontam uma direção para um plano soberano da parte de Deus na sua vida ou ao favor da vida de outras pessoas. Quero concluir colocando essa parte. Olha só, Deus ainda fecha as portas ainda hoje. E isso é a demonstração do seu amor e cuidado por mim, por você e pelas pessoas que o Senhor confiou para nós levarmos uma palavra de vida a elas. Quando uma porta se fecha, não questione apenas o porquê, mas pergunte por onde o Senhor deseja me levar. Essa tem que ser a fala. Às vezes nós queremos questionar Deus, tá maluco? Fica firme, faça o seu papel, cumpra o seu papel, obedeça que dói menos e você vai avançar mais. Pare de questionar a Deus e só decida obedecê-lo, porque quando uma porta se fecha, uma maior vai se abrir. E outro detalhe, que se ele decidiu a fechar, ninguém vai abrir. Não é a nossa teimosia, não é a nossa arrogância, a soberba que vai abrir, mas o que vai poder abrir, na verdade, pode nem ser que seja mais aberta essa porta, mas o que vai ser estabelecido um outro caminho diante de mim, diante de você, é nós entendermos que o Senhor quer fazer diferente. Nós precisamos nos submeter, nos humilharmos e aprender que o Senhor quer fazer diferente. E o que é diferente para o Senhor, ao nosso ver que é diferente, ao nosso ver, para o Senhor é algo maior, mais suntuoso, é algo completo, e a completude dele vai vir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então decida ouvir mais e questionar menos. Há uma porta fechada para a sua vida que está causando há alguma porta fechada em sua vida que está causando algum tipo de frustração? Hoje em dia, olha só, hoje é o dia de você entregar isso tudo para o Senhor e Ele vai tomar conta da sua vida, Ele vai fechar essa porta que te traz frustração, Ele vai fechar essa porta que te traz medo, Ele vai fechar essa porta que está te levando para o ambiente da depressão, Ele vai fechar essa porta que está te conduzindo para o lugar da angústia, do sofrimento, do fracasso, da ruína, ou você prefere ficar com essas portas abertas para você? Você precisa fazer uma escolha e essa escolha tem que ser hoje. Hoje você pode decidir mudar o rumo da sua vida, mudar a sua história, se apegando no Senhor Jesus. Esse momento Vem para o Cenáculo é um momento muito maravilhoso, que é um momento tão pequeno, tão breve, mas como tem sido grandioso demais o que o Senhor tem feito na vida de pessoas nesse nosso momento do Vem para o Cenáculo. Pegue-se a Deus, seja firme, seja corajoso, seja guerreiro, seja guerreira, seja valente. Se coloque de pé, não murmure, não questione, só ouça a voz do Senhor e caminhe pelo caminho que Ele estabeleceu para a sua vida, porque é a certeza que nós iremos avançar e prosperar para o governo dEle, para a glória dEle, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe com paz, com alegria, e não esqueça, hoje pode ser a sua última oportunidade para entregar a sua vida para Ele. Nós não sabemos qual vai ser o momento que Ele vai vir, mas Ele está voltando, Jesus está voltando. E quando Ele voltar, como Ele vai nos encontrar? Você tentando abrir uma porta, que de trás daquela porta tem angústia, dores, fracasso, medos, destruição, ou você vai estar pronto para aguardar o caminho que o Senhor vai falar para você caminhar, o caminho que Ele vai falar para você tomar. Não se esqueça, viva uma vida onde depender do Senhor faça total sentido. Pai, eu quero te glorificar, Senhor, por esse tempo tão sublime, belo e gracioso demais que o Senhor nos deu. Nós possamos permanecer firmados no Senhor, nós possamos permanecer firmes no Senhor, vivendo uma vida onde depender do Senhor faça total sentido. Guarda a vida de cada um, de cada homem, cada mulher, cada família representada, Senhor, por louvor da sua glória. Não permita que tenha falta, mas, Senhor, que chegue a salvação, que a paz que excede a todo entendimento, que só o Senhor pode dar, que possa invadir a casa de cada um desses homens e mulheres para o louvor da sua glória. Não nos permita viver uma vida, Senhor, onde depender do Senhor não faça nenhum sentido, mas que possamos depender do Senhor em tudo que fizermos, em nome de Jesus. Beijo no seu coração e até a próxima. E fiquem firmes e não se esqueça, todos os dias, ao meio-dia, o Vem para o Cenáculo. Deus abençoe. Até a próxima. Paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.